conhece, eu sou Andréia Pereira, uma das sócias da OL Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E dando prosseguimento ao nosso projeto Call com Gestor, hoje a gente traz o Rafael Figueiredo, o Rafi. Ele é sócio e analista CNPIT da Eleven Financial Research. Tudo bom, Rafi? Tudo bem, Andréia. Boa noite para você, para o Henrique, para todos da AOL. Prazer estar com vocês aqui para falar de mercado. Vamos que vamos, tudo ótimo. Vamos que vamos. Quem está comigo aqui é o Henrique Bosquar, nosso head de produtos. Tudo bom, Henrique? Boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E reforço aqui aos clientes, investidores em geral, que o nosso chat está aberto. Quem quiser interagir, fazer perguntas, fiquem à vontade. A gente tenta abordar ao longo dos próximos 60 minutos, certamente um conteúdo de muita qualidade. Muito bom tê-los aqui. Perfeito. Andréia, com você, por gentileza. Rafi, vamos começar a nossa live. Eu ia começar dizendo impossível a gente não falar de eleição americana, mas a gente aqui antes no bate-papo falou que também era impossível não falar do patamar de pontos da Bolsa. Mas vamos começar falando lá de fora para depois a gente voltar aqui para o Brasil e conversar sobre o momento atual. Eleição americana, o assunto que mais foi falado aí nas últimas semanas, eleição a princípio do Joe Biden, né? Conhecido como mais moderado, favorável ao livre comércio. O que você acha que com a vitória do Biden pode mudar para o nosso mercado, para o mercado brasileiro, e quais os setores que tendem a ser mais beneficiados por essa vitória, por esse novo governo? Andréia, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui. Na verdade, aqui eu estou como analista, como Rafael Figueiredo, como Rafi, mas para entender também que eu aqui também sou um porta-voz de 32 analistas certificados aqui, junto com meu amigo, sócio estrategista-chefe Adeodato e os dois co-heads de equities, que é o Carlos Daltoso e a Daniela Bretthauer. Então, a gente, tudo que a gente fala, como a gente tem reuniões todos os dias de manhã e depois no fechamento, a gente acaba servindo também como porta-voz. E a gente reconhece demais a parceria com vocês aqui na OL, a gente entende o trabalho sério de vocês, o trabalho não só dos assessores, mas da qualidade que é colocada ao cliente final. Então, a gente respeita demais o ambiente, a casa de vocês, então contem sempre com a gente para esse tipo de evento que para a gente se sente muito bem sabendo que tem pessoas sérias, pessoas independentes, que cuidam do dinheiro de maneira individual, né? Então isso para a gente é muito legal. A gente tem diversos parceiros aqui e a gente sabe reconhecer quando este parceiro tem o seu diferencial, é um deles. Então eu não queria deixar de começar sem registrar esse respeito e admiração que a gente tem pelo trabalho de vocês aqui. Falando agora especificamente do que passou, das eleições, etc. Aliás, acabou de piscar aqui uma mensagem de um cliente, enfim, vou preservar o nome dele, mas ele mandou um WhatsApp para mim dizendo: Rafi, eu estou na live da UOL. Então, maravilha. Então, está todo mundo em casa, maravilha. Muito bem. Vamos lá. Vamos para as questões de eleição americana e os setores. Essa sua pergunta, ela faz todo sentido, ela está movendo o mercado hoje. E aí eu quero dar um passo atrás com Donald Trump, primeiramente, para responder a sua pergunta, né? O Trump parece que tem uma sensação que ele fez um governo ruim, sobre a ótica do mercado, lembrando que tudo que eu vou falar aqui não é política, estou falando coisas que estejam relacionadas ao mercado financeiro. E não foi um governo para o mercado maravilhoso, né? A gente teve a pandemia, mas houve uma pressão por parte do governo americano em cima do Banco Central, em cima de programas de estímulo e uma série de outras entranhas importantes
que reforçaram a sua macroeconomia, como, por exemplo, o tax reform, né, promovido pelo Donald Trump, e que isso promoveu um fluxo gigantesco, junto com o seu protecionismo, promoveu um fluxo gigantesco para os mercados americanos, né, todos eles, e que trouxeram como grande destaque as big, ultra, super techs, né, que são as grandes estrelas aí de renda variável quando a gente fala dos Estados Unidos, sobretudo Nasdaq, e aí está falando do FANG, né, Facebook, Amazon, Alphabet, Google e por aí vai. Então eu estou dando esse passo atrás para dizer que essa sensação de que fez uma coisa ruim, na verdade não fez. Ele levou o desemprego lá para baixo, em níveis mais baixos dos últimos 50 anos, né, uma taxa de desemprego baixíssima, um nível de empregabilidade muito forte. Ele conseguiu reaquecer a sua economia e isso fortaleceu a relação mercado de capitais com a economia real nos Estados Unidos. É uma relação muito simbiótica, ela é muito próxima, diferentemente do Brasil, que a gente tem aqui as melhores empresas, maiores empresas brasileiras, mas muito descolada da nossa economia real, que tem o agro, por exemplo, e não está linkado ao Ibovespa, né? Então, eu estou dando esse passo atrás para dizer que sob a ótica do mercado, foi uma política importante e que promoveu um estímulo abissal para o mercado de capitais, mas o dinheiro ele teve a sua preferência, ele teve a sua performance relativa, ele procurou aquilo que o smart money, que a gente chama, procurou aquele ambiente onde teria mais retorno, e foram para as empresas de crescimento, empresas que não precisavam dar lucro nos próximos meses, trimestres, mas sim que pudesse gerar uma base absurda de um crescimento rápido no longo prazo. Essas empresas, então, a gente viu aí, a gente tem a Tesla hoje como a ponta da pirâmide, mas a gente tem Uber, tem, enfim, fora essas grandes techs que tem aí, startups que explodiram e viraram grandes companhias. E o fluxo, portanto, correu muito para esse lado. O Donald Trump fechou a sua economia americana para os americanos, com políticas protecionistas, né? Então ele trouxe um incentivo brutal para esse movimento. E o que está acontecendo agora, já indo um pouco para a sua resposta, é que o Biden ele vem com uma proposta de reverter um pouco esse processo, mas sem largar de mão o crescimento econômico local, americano, né? E aí que traz uma dinâmica de fluxo diferente e que promove um movimento que, na minha avaliação, ele é extremamente positivo. Então, o Trump perde a eleição, deixa empresas ainda maiores e lucrativas, de segmentos específicos ligados principalmente à tecnologia, empresas de crescimento, e o Biden, na sua campanha, afirma que, olha, eu não vou largar de mão o crescimento econômico local, mas eu pretendo fazer de uma outra maneira, voltar como era antes do período Trump, ou seja, o globalismo, a globalização, a volta dos acordos de blocos econômicos e acordos unilaterais, bilaterais e coletivos de comércio internacional. Aí essa dinâmica me parece ser interessante porque ela reverte um fluxo que havia sido perdido. Empresas ligadas à economia internacional que tinham Estados Unidos como principal driver para fazer negócio, elas ficaram no caminho, principalmente empresas ligadas a materiais básicos, né, exportadoras, aí tem aí metais, cobre, níquel, alumínio, lítio, minério de ferro, o próprio ouro, acabaram tendo uma certa disfuncionalidade, e tem um indicador que a gente acompanha aqui, que é o indicador de containers, né? Containers de quanto eles estão abastecidos ou sendo abastecidos à medida que vai havendo relações, é um indicador antecedente. Se você tem um navio do Brasil saindo para a China absolutamente lotado,
você tem das duas uma. Você tem uma maior receita vindo do Brasil porque sai daqui e indo para lá, mas crescimento econômico na China porque está recebendo novas... É a mesma coisa que da política de papelão. Né? Se você está contratando mais papelão, é para você fazer mais caixa de algum produto que você vai vender melhor. Então, é um indicador que a gente usa aqui. E todos esses indicadores enfraqueceram demais na era Trump e que agora com o Biden estão começando a crescer de novo. Então, já indo um pouco na linha da sua resposta agora, a gente vê a linha de transações internacionais mais fortes, minério de ferro, metais, esse globalismo que antes foi todo represado, ele tende a se desvencilhar mais. E aí o Brasil leva absolutamente uma grande vantagem sobre todo esse processo. Primeiro, porque tem a China como grande parceiro comercial, e segundo, porque para o nosso mercado financeiro, nossa bolsa de valores, a maior relevância ainda é concentrada em mercado de commodity, né? Então, eu estou falando de grãos, eu estou falando de minério, petróleo e pulp and paper, né, papel e celulose e proteína, né, proteína animal, os frigoríficos. Então, a gente tem uma grande relevância, a gente pode, portanto, até mesmo descolar um pouco da realidade da nossa economia real em função destas empresas mais fortalecidas. Então, eu acredito nessas empresas, eu acho que elas estão muito bem apontadas, existe um diferencial competitivo diante a outra realidade de outras competidoras mundo afora, por conta do nosso parque, da nossa indústria aqui, que eu digo do nosso campo, né, e da nossa quantidade que a gente tem para abastecer o mundo, e aí, portanto, a gente leva uma boa vantagem. A eleição do Biden, ela vem numa hora onde havia uma dúvida de como seria a relação Estados Unidos e China, e parece que o Biden pretende distensionar essa relação, trazendo de novo um fortalecimento, e aí o protagonismo fica com os Estados Unidos, obviamente, pelo tamanho do seu mercado e economia, mas digamos que agora temos uma outra linha de trem com um outro vagão, e quem puxa esses vagões vai ser a China agora, junto com os Estados Unidos, numa linha que eu diria quase que paralela para o crescimento global. E aí, portanto, a gente vê uma nova dinâmica, tanto é que, muito recentemente, o fluxo saiu das economias mais desenvolvidas e agora está correndo todo para as economias emergentes em função dessas questões, o que explica bem essa relação com a eleição e o que as pessoas, o mercado está vendo daqui para frente com a vitória do Biden. Rafi, muito bom a tua introdução, você pegou vários pontos que vão ajudar aqui no nosso bate-papo. Deixa eu aproveitar essa mega locomotiva e reforçar aqui a segunda pergunta da gente. Recentemente, a CVM abriu para investidores em geral a oportunidade de aplicar em BDRs, que são aqueles recibos de ações internacionais. Então, isso entrou numa massificação, numa democratização, e muitos investidores domésticos que não tinham esse acesso, de uma hora para outra, tem 600 opções das maiores empresas do mundo, que são ou vagão ou locomotivas, como você Fantástico. Muito bem colocou. Então, nessas oportunidades, como ficam os analistas da Eleven, tendo que cobrir agora, com muito mais qualidade, setores competitivos cross-border, quais são os pontos favoráveis e desfavoráveis de cada pedaço, local e internacional? Por favor. Olha, Henrique, primeiro de tudo, a gente recebe essa notícia com muita alegria, porque a gente tem que assumir também as nossas posições, né? O mercado brasileiro é um negocinho deste tamanho quando a gente olha para o mundo. Então, quando há um produto como esse acessível para o investidor varejista, a gente está dando um passo na linha do que o mundo hoje já existe de maneira plena, né? Então, a gente recebe essa notícia com muita alegria. A Eleven, portanto, imediatamente, a gente já vinha com esse projeto, o que aconteceu foi acelerar o projeto. Aqui, a Eleven, a gente vai criar uma área, na verdade, essa área está criada, mas a gente ainda não oficializou, porque ainda depende de alguns processos internos, mas a gente tem uma área agora internacional, né? Então, existe o Eleven internacional no sentido de olhar as companhias do mercado lá fora
e aí, a partir desta cobertura de ativos, a gente saber o que fazer com essas BDRs, né? Então, olhando como Eleven, nós temos 2 caminhos aqui. O primeiro é fazer uma carteira recomendada de BDRs, com base nas nossas análises, nos mesmos modelos que a gente usa aqui internamente, só que agora adaptado ao mercado americano, em função, né, de a gente analisar Pfizer, né, Apple, Microsoft, né, NVIDIA, entre outros, e aí fazer recomendações de BDRs para trazer acesso ao investidor local. Mas também a gente não vai ignorar o processo de internacionalização e também teremos análise internacional, né? Ou seja, em vez de recomendar a Apple, BDR Apple, recomendar a Apple lá em Nova York mesmo, né? Assim, para que a pessoa tenha a possibilidade de fato, dolarizar parte do seu patrimônio, transformar ele em dólar e aplicar no mercado internacional. Bom, tem inúmeras vantagens. A primeira, o acesso, né? Eu acho que é de largada, mas para mim a maior vantagem desse processo é, de fato, né, você ter uma opcionalidade, uma alternativa à diversificação, né? A gente já fala muito em diversificação aqui no mercado brasileiro, quando a gente fala para não investir tudo numa classe de ativos só. Então você, poxa, vai para renda fixa, vai para renda variável, vai para o tesouro direto, vai para o fundo imobiliário, né? Compra um pouquinho de câmbio, dólar, alguma coisa nesse sentido, é super fair você diversificar. E aí você tem agora mais um braço de investimento, que são as BDRs, porque você traz uma relação muito bacana entre aquilo que você acredita para o mercado brasileiro e, na mesma moeda, em real, o que você acredita para o mercado americano, né? E aí você consegue também trazer um esquema de proteção, né? Por exemplo, hoje a Bolsa aqui subiu 0,77, mas o S&P 500 caiu, diversas empresas americanas caíram, né? Então, o que é legal, de repente, de você comprar aqui e vender lá de BDRs, ou o contrário, né? E a gente passa a ficar mais presente no sentido de, poxa, se eu não estou muito seguro com o Brasil, com o Ibovespa, ao invés de eu comprar dólar, eu compro BDRs, porque talvez tenha uma solução nesse universo que venha ser favorável, né? Então, está aí uma grande vantagem, a diversificação é muito boa. Agora, tem desvantagem também, né? Uma das desvantagens é que esse mercado ele não tem ainda uma plena liquidez, né? A gente ainda tem uma oferta, nós temos aí em torno de 56, 57 BDRs, e desses 50 e poucos, eu diria aí que 15% tem uma liquidez bacana, e uma liquidez bacana está falando de 2,5 milhões até 4 milhões de reais, né, negociados. Então, é mais equivalente a uma small cap que negocia entre 1 e 5 milhões aí, né? D1000 hoje, que negociou 2 e pouco, né? Alguma coisa desse sentido. Então, a gente precisa promover mais esse mercado, trazer um pouco mais de incentivo, de modo que a liquidez melhore. A gente precisa de um mercado de liquidez também, que não adianta nada. Na hora do pânico, na hora da correria, alguma coisa, a liquidez é fundamental, e também para você diluir um pouco o risco também. A outra desvantagem é que, como você está comprando em real, né, você tem um efeito câmbio, né? E o efeito câmbio muda um pouco a dinâmica de análise, porque você está analisando o Apple, você vê crescimento para ela está maravilhosa, tudo lindo, maravilhoso, mas se o real estiver desvalorizando junto ao dólar, a tua BDR não vai andar, né? E você vai ver a Apple lá fora andando, mas a tua BDR não vai andar. Você tem um diferencial de câmbio aí que pode jogar contra, pode jogar a favor também, mas o fato de jogar contra já é uma desvantagem, né? Então, eu preferiria, nesse sentido, expatriar um pouquinho, jogar um pouquinho lá para fora, e aí sim, jogou um dinheiro lá para fora, pum, vamos embora. Você dolarizou o teu dinheiro, você tem uma cesta enorme aí de investimentos para fazer e de troca. Então, eu diria que essas são aí as qualidades, as vantagens e desvantagens, e a gente vê isso com muito bons olhos. E para encerrar essa parte, anota aí, Henrique, pode cobrar a gente, cara. Nosso produto internacional vai vir aí de um jeito
que vai ser uma covardia diante do que a gente já vem apresentando, algo realmente extraordinário. Estamos com uma equipe grande, focada nesse universo internacional, e para a gente ser o first mover e dar mais acesso a esse mercado internacional através das nossas análises, vai ser um belo barulho de mercado. Eu estou ansioso para que esse dia chegue logo. Estaremos nessa e é muito bom. Andréia. Rafi, nessa hora a gente perguntaria para você qual a projeção da Eleven para PIB, para dólar, para Bolsa, para Selic, mas vamos lá, a Bolsa 107 mil pontos agora. Fala para a gente como é que a Bolsa chegou a esse patamar agora e o que vocês estão esperando aí para frente em termos de Bovespa, e aí, lógico, emenda Selic, PIB e IPCA. Tá, olha, a Bolsa chegou nesse patamar numa coisa chamada excesso de liquidez, né? Excesso de liquidez global. Essa é a explicação objetiva para a gente colocar e dizer sobre a dinâmica de o que está acontecendo com o dinheiro no mundo, né? A gente assistiu durante o governo Trump, inclusive no governo anterior, uma entrada, os chamados quantitative easing, né? Compra de títulos por parte do Banco Central, uma enxurrada de liquidez. E a gente tinha lá um balanço do Banco Central americano, coisa da ordem de 500 milhões de dólares, e no período Trump, até 2018, ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós fomos para 3 trilhões, era 500 bilhões, perdão, aí foi para 3 trilhões de dólares o tamanho do balanço do Banco Central americano em função desses quantitative easing. Aí veio a pandemia, que veio com um verdadeiro meteoro sobre o planeta, né? Que não foi só o meteoro, o susto, mas o meteoro caiu no oceano, provocando uma onda de tsunami para todo o planeta. Então, foi um impacto, foi as consequências, foi uma série de coisas. E aí o Banco Central percebeu que ele poderia continuar acelerando o seu programa de estímulo, porque tudo o que ele fez até agora não gerou inflação. Inflação, né, de preços, de bens, gerou inflação de ativos, mas não o carro não ficou mais caro, o arroz, as compras, nos Estados Unidos não ficou mais caro, né? A tecnologia veio em larga escala para manter os preços estáveis. Então, já que não gerou inflação, eu posso continuar com o meu programa. E esse programa saiu de 3, e pouco trilhões de dólares e hoje está em 9,7 trilhões de dólares, né? Podendo ultrapassar os 10. Então, o mais que dobrou esse programa, esses incentivos. E aí, meu amigo, o dinheiro, ele que nem água quando vai escorrendo, né? Ele vai indo e vai procurando as suas alocações o tempo inteiro, né? Então, isso explica na prática esse número que nós estamos vendo na tela, seja S&P 500, seja o Ibovespa, porque nada poderia ser... O Banco Central americano foi uma verdadeira mãezona do mundo, paizão do mundo, e que não foi só o Banco Central dos Estados Unidos, foi o Banco Central, o Banco Central não é só dos Estados Unidos, é o Banco Central do mundo. E aí cada país viveu a sua especificidade a partir da recuperação econômica, né? E aí você tem de rebarba também um programa de estímulo dos Estados Unidos, que foi muito rápida a decisão, também de 2,2 trilhões de dólares, o que também veio para mexer na economia real, né? Para promover o consumo e acelerar o processo de recuperação. Então, tudo isso para dizer que a precificação hoje de bolsa, ela tem que ser uma outra realidade. Não adianta você usar múltiplos. Eu vou usar o PL. Bom, beleza, o preço explodiu e o lucro caiu. E, portanto, o múltiplo está lá em cima, nos recordes históricos. Eles perderam, eles ficaram disfuncionais. Não adianta você usar isso, né? Então, a gente partiu pelo ponto da seletividade. Então, a gente foi muito seletivo, escolhendo companhias que pudessem sobreviver esse período de tempestade e que agregar valor e crescimento para 2021. E a gente colocou para o Ibovespa a projeção, lembrando que essa projeção a gente fez no auge da pandemia, né? Que a gente tinha uma projeção
de 122, 123 mil pontos antes da pandemia, no início do ano, e aí veio a pandemia, aquela coisa toda, a gente fez uma projeção do Ibovespa para 108 mil pontos de final de ano. Essa projeção a gente fez em março, ou seja, ali no calor das emoções, a gente reviu. Exatamente, a gente foi rever as projeções, fomos mais seletivos, muito mais, né? E mudamos o nosso método de análise para jogar em 108 mil pontos. Na verdade, foram duas projeções, né? Uma projeção de 99 mil pontos para o cenário base e um cenário com algum crescimento de 108 mil pontos. Foi isso que a gente fez e publicou. Então, estamos satisfeitos. A Bolsa está no nosso preço, sob a ótica da seletividade, né? Agora, quando a gente vai trazer indicadores ligados à nossa economia, aí a gente vê um sambão doido que há uma complexidade de dados, né? A gente está na ponta de fora da curva, ou na ponta da curva, né, de projeções de PIB, inflação e taxa de juros para o Brasil, tanto de 20 como de 21, porque a gente tem uma dinâmica, tem uma percepção de dinâmica de, principalmente, mais realizado, né, do que o consenso de mercado, do que a pesquisa Focus. Peraí. Então, eu estava aqui pedindo até para o meu analista, eu escrevi agora, pedi para ele me mandar as projeções mais atualizadas, porque eu sei que tem coisa que mudou. O que a gente vê é o seguinte: a gente vê um crescimento um pouco menor para esse ano de PIB, mas um carrego estatístico que vai fazer um crescimento maior para 2021. Mas aí que mora o problema, porque este maior crescimento, certamente a gente acredita que vai gerar inflação, né? E a gente tem duas teses importantes que poderão dizer por que dessa inflação que vai aparecer. Primeiro de tudo, a gente vê um descasamento entre os IGPs da vida e os IPCAs da vida. O IPCA está comportadinho e os IGPs já estão explodindo, já foram para 2 dígitos. E o que é esse descasamento, né? É que, né, durante o ano de 2020, e aí já dá como encerrado nesse quesito, as empresas puderam rolar as suas dívidas. Puderam todas elas rolar suas dívidas integralmente, foram servidas pelo Banco Central Brasileiro e conseguiram, através de remanejamento, inclusive por próprio incentivo do governo, rolar suas dívidas. Então, ano que vem, vão ter que embutir isso no teu balanço. E embutir isso no teu balanço significa pagar o serviço da dívida, porque essa dívida uma hora chega, então o cara vai ter que pagar isso, né? Pagar o serviço da dívida, com o mercado em crescimento e uma pequena aceleração de demanda em termos de economia, muito provavelmente, é a nossa tese, que vão ter que aumentar o preço. Então, isso é um ponto para aumento da inflação ano que vem. Uma inflação que a gente espera, dados fresquinhos aí para 2021, de 4,2%. Tá? Pois bem, beleza. E para esse ano de 3,2% de expectativa. Pois bem, esse é um fator. O outro fator é o câmbio. Porque a gente manteve 2020 com o real sendo a moeda mais desvalorizada no mundo inteiro. Por 2 fatores, muito rapidamente. O primeiro é o carry trade, diferencial de juros. O segundo é a própria complicação fiscal nossa, que pressiona o dólar. Então, essas foram as duas realidades. E aí, a gente tem uma coisa também na estatística que a gente chama de pass-through, né? Que é o repasse de todo o custo com o câmbio em cima do preço, né? Então, o camarada vai importando trigo, consumindo trigo em dólar, e o cara vai tomando aquilo, na hora dele repassar, ele vai ter que subir o preço. Para nós, esses são os 2 motivos importantes, relevantes, que vão provocar. E aí, se provocar a inflação, vai ter que subir taxa de juros, porque não dá para ficar com Selic em 2% com uma pressão. E aí o Banco Central, que é isso que a gente discorda, o Banco Central hoje, ele diz que espera que a inflação venha.
vai na linha do nosso pensamento, mas aonde a gente diverge? A gente acha que é permanente, e o Banco Central diz, não, vai subir um pouquinho, mas depois volta, porque é só ali um efeito temporário, é só um choque temporário, teria choque de alimento, alguma coisa, e a gente acha que não, a gente acha que vai ser um troço permanente, vai ser obrigado a remanejar, e aí a gente já tem uma política fiscal complexa, uma reforma da Previdência que foi aprovada, mas com teto de gasto comprometido, um governo que está focado em ou não deu sinal em novas reformas, então a gente acha que a parte fiscal é um problema crônico e que está muito longe de ser resolvido. No início do ano, a gente estava bem confiante que a coisa ia andar, mas a coisa começou a se perder. E a parte fiscal é algo importante para atrair recursos de investimentos pesados, né? Não basta só a gente ver os últimos movimentos de gringo comprando Petrobras, Vale Bancos, e ver lá a maior entrada de fluxo de capital estrangeiro da história do Brasil, porque esse fluxo é especulativo, o cara aperta o botão, entra, aperta o botão e sai. Não é este dinheiro que promove crescimento, melhora de produto potencial. E sim, são os leilões dos portos. O leilão pré-sal, por exemplo, tive um gringo nenhum, ninguém, Petrobras levou tudo. Né, o leilão dos portos, das rodovias, dos aeroportos, e a gente precisa trazer essa infraestrutura, alocar um recurso estrangeiro para esse movimento, mas precisa dar segurança jurídica, precisa dar previsibilidade, acordos, tudo isso para que isso mova e melhore o nosso produto potencial, né? Traga produtividade, traga inovação e uma série de coisas. E isso a gente acha que está faltando, e aí por isso a gente diverge. Então, nosso PIB para esse ano a gente acha que vai ser 2020 de 3,2%, e para o ano que vem, o Guedes falou que vai ser 5,5%, a gente acha que vai ser 4,2%. A Selic, para o final desse ano, mantém 2%, mas a gente acha que vai ser, para o final do ano que vem, em 3,5%, 3,5%, portanto, o Selic deve subir, isso deve promover um fluxo e um afluxo, né, de renda variável e renda fixa de maneira bem forte quando o mercado tomar isso como realidade. E, finalmente, o câmbio, enquanto não der um sinal claro de parte fiscal, a gente continua vendo um dólar acima dos 5,50, tanto esse ano como ano que vem. Não vejo um dólar fraco sobre o real. Para esse ano, a nossa projeção é de 5,60 e para o ano que vem, nossa projeção é de 5 e 5,50. 5,60 para esse ano, 5,50 para o ano que vem. Enfim, dados fresquinhos que eu acabei de receber aqui da nossa macroeconomista e para colocar esta questão. E por mais que esteja preocupado com a parte fiscal, a gente não está pessimista com bolsa, porque a gente está muito seletivo. A gente vai em companhias que são capazes de atravessar o ciclo, até mesmo de atraso econômico brasileiro, que é possível que isso aconteça. O Brasil é craque de ficar atrasado no mundo, né? E o mundo acelera, a gente fica aqui emperrado com as nossas questões locais, com as nossas picuinhas locais, e aí, portanto, a gente acha que a Bolsa vai crescer. Ano que vem temos projeção também muito maior, que 108 mil pontos, com crescimento econômico, mas com reversão de fluxo, com taxa de juros, isso pode ser um fator importante para dinamizar a rotação setorial, e a gente vai precisar ficar muito atento quanto a isso. Muito bom, você trouxe aqui vários ganchos para a sequência do nosso bate-papo, e até um comentário, né, seguindo a tua linha. A gente entende muito bem que Bovespa é uma coisa, Ibovespa é outra, e as ações não estão bem refletidas dentro do índice. O nosso índice é mega concentrado, e isso acredito que você vai tocar no decorrer da tua ótima abordagem. E a gente comentou aqui dos dados de macroeconomia que impactam empresas reais, e empresas reais de grande dimensão, via de regra, estão na Bolsa ou estarão. Então, investimento em Bolsa são pedaços, nacos de empresas de alta qualidade. Com isso tudo sendo verdade, com juros muito baixos, mesmo que a Selic suba para 3,5%, ainda é uma Selic bizarramente baixa em relação ao nosso histórico. Então, a gente vem vivenciando um recorde de pessoas físicas entrando no universo de Bovespa, impulsionadas por plataformas, pelos bancos,
pelas casas de análise independente, né? E por vocês, pelo amor de Deus, vocês são verdadeiros agentes da transformação. O mundo dos assessores financeiros, para mim, são os principais responsáveis. É todo um ecossistema e vocês fazem parte e a gente está junto nessa. Então, a gente tem um crescimento, será, acima de 80% no ano. Pergunta 1. Esse número deve continuar crescendo na visão de vocês? Pergunta 2. Qual é o peso do educacional? E quais são os principais desafios para que essa migração seja sustentável e qualitativa? Rafi, Perfeito. é contigo. Excelente questão, é um tema que eu adoro. Vou começar de trás para frente, né? Eu acho que a questão qualitativa, ela vem primeiríssimo de tudo, sem sombra de dúvida, na informação, no conteúdo, no conceito, que é o que a gente está fazendo aqui, promover evento, falar, trazer análise, alternativas de análise, ideias de análise, né? Isso é um passo, para mim, fundamental. E o combate, e aí, para mim, eu acho que a primeira coisa que tem que ser levada em consideração é o combate à frustração. A pessoa que está migrando de renda fixa para renda variável, mais do que qualquer ganho, mais do que qualquer promessa de vida melhor futura, de formação de patrimônio, longo prazo, etc., eu diria que a gente precisa combater a frustração. E como é que se combate com a frustração, né? Primeiro de tudo, colocando sempre a pessoa com o pé no chão, com os dois pés no chão, dizendo que realidade de renda variável é de renda variável e que o mercado pode subir, cair, trazer como realidade mais simples todo o ambiente, sem ficar com essa coisa de oba-oba, que o Petrobras subiu 20% e que o pai não sei o quê, que tem mercado de opção, que você pode fazer day trade. É uma realidade serena. Por quê? Porque o mercado de ações, como você muito bem colocou, ele é uma representação, uma parcela mínima da nossa economia, mas ele é uma representação. Então, se o mercado de ação está indo bem, certamente a economia está indo também pelo mesmo caminho, ou a própria economia puxa o mercado de ação, e que, portanto, as pessoas tendem, dentro desse ecossistema, ganharem no longo prazo, conforme for o crescimento das companhias, que geram mais resultados, que pagam dividendos, e que, portanto, geram reinvestimentos, que vão dar mais resultados, e assim vai tendo um crescimento virtuoso, um crescimento bom, contínuo, numa progressão geométrica. Mas com o pé no chão, né? Olhando o longo prazo. E aí você tem que combater a frustração, que é a pior coisa que tem é isso. O cara vem, IPO, nossa, empresa maravilhosa, isso aqui, aí durante o IPO a empresa cai 30% pós-IPO, aí o cara fica frustrado, achando que, tinha que subir logo. Então tem que combater isso. Esse, para mim, é o caminho, principalmente daquele cara que está migrando renda fixa para renda variável com 1%. Seu patrimônio, foi para renda variável. Primeira coisa, combate a frustração. Então esse é o desafio. O desafio é esse. Se a gente trouxer isso, a coisa deve ganhar um fôlego danado, né? O educacional, ele é uma consequência, né? Porque aí é onde ele traz a informação, onde ele traz todos os mecanismos de ferramentas para que a pessoa se sinta muito bem confiante, que tenha conhecimento. Ter o conhecimento de determinada coisa é uma forma de você diluir o risco. Então, já parte de um princípio importante. Na minha visão, se esses números vão continuar crescendo, que foi a sua segunda pergunta, eu não tenho dúvida disso. A gente está falando aqui de uma parcela de 2%, de um pouco mais de 2% da população brasileira. Em economias mais avançadas, como o próprio Estados Unidos, a gente fala de uma parcela de 70% da população americana que investe em renda variável. E que não é aquele cara que está com home broker, não. É fundo de pensão, é empresa que diz, olha, faz o seguinte, vamos fazer uma poupança, então eu vou te dar 10, se você aderir, você ganha 20, eu te dou mais 10, né? E tem todo um processo... É cultural, né? É cultural isso, é cultural, né? Hoje, quando você vê programas de aposentadoria, né, que já existe, na Austrália, eu falo pela minha tia mora na Austrália, ela mora em Melbourne,
E a aposentadoria dela está no mercado de ações. Mas peraí, mas como assim? É isso, porque todo mês ela compra lá as ações e pelo fato dela aderir, quanto mais ela vai comprando, a empresa bota a mesma quantidade. Então isso é um incentivo para que quando ela for aposentar, ela venha resgatar esse dinheiro de boas empresas, de bem listados, com bons fundamentos, do universo de 30, de 40 anos para ela se aposentar. E isso é uma coisa que ainda não está, essa cultura não está enraizada no Brasil. E aí é um verdadeiro foguete, né? Porque, como você bem colocou, a gente viu a taxa de juros caindo, que foi um dos principais promotores de gatilhos, de drive, para fazer você ir para a renda variável. Só que a taxa de juros vai subir e ainda assim ela não vai ser em níveis cavalares. Então a taxa de juros baixa continuará sendo um promotor. Então o que você tem que fazer? Você tem que olhar o ambiente para o longo prazo, para fazer um portfólio muito bem armado, que seja do tamanho do seu estômago, porque isso é importante também, para que você possa vivenciar esse movimento. E aí a tendência é que haja uma migração cada vez maior para esse universo. Tudo começa com a oferta, né? Ou seja, a gente já viu um boom de IPOs explosivo, maior da história do mercado brasileiro nesse ano, né? Promovido pela queda na taxa de juros. Então começou pela oferta, porque os IPOs são as empresas sendo listadas. O que elas estão à procura? Do nosso dinheiro. Então daqui a pouco vai vir a demanda. Então eu não tenho dúvida que a gente vai dobrar esse valor. Estamos falando de 3 milhões de CPFs ativos, nós vamos para 6 milhões, né, ao longo do tempo. Agora, precisamos de um trabalho de, primeiro, combater frustração e um trabalho de vocês, os assessores de investimentos. Vocês realmente são agentes da transformação. Através do trabalho de vocês, vocês levam ao mercado, levam conhecimento, levam educacional, trazem todo um aparato para que a pessoa comece a fazer essa migração. Então, na minha opinião, a tendência é que a gente enxergue esse número cada vez maior, e estou bem animado quanto a isso, bastante animado, com muito pé no chão, porque vamos ter crise, sempre teremos. E uma outra coisa que eu lembrei também, né? Essa também é a mais legal. É a primeira vez na história do mercado brasileiro, do mercado de capitais brasileiros, na história da vida de bolsa de valores brasileira, que a gente teve uma crise que não foi bem de econômico, foi uma crise de saúde que afetou a economia, que ao invés da nossa taxa de juros subir para reter investidores internacionais, ela foi ao contrário, ela caiu para promover a economia e incentivo aos investimentos. Então, pela primeira vez, a gente dá um passo de procíclico. O que eu quero dizer com isso? Todos aqui que entraram em bolsa em fevereiro, março, abril deste ano, se forem mão firme, segurar e deixar esse onda de ciclo de recuperação econômica se concretizar, vocês vão ver pela primeira vez o que é a maravilha dos juros compostos sobre o mercado de ação. E aí a gente vai ver um ambiente melhor, porque isso gera riqueza, e a partir dessa geração de riqueza, você abre um novo leque de investimentos lá para frente. Então eu vejo isso com muito bons olhos. Para quem for mão firme, segurar esse super ciclo aí, eu não tenho dúvida que a gente vai ter um outro crescimento, e aí uma visão na prática que pode ser passada de geração, né? Porque meu pai nunca pôde dizer para mim que ganhou dinheiro com bolsa de valores, a não ser na modalidade especulativa, que meu pai passou por 2 impeachment, hiperinflação, antes do plano real teve plano cruzado, cruzado velho, cruzado não sei o que lá. O cara não tinha taxa de juros de 20%, 25%, 50%, ele não tinha qualquer incentivo com renda variável. Meu pai nunca pôde me ensinar o quanto era bom investir. Agora, meu irmão que hoje tem 14 anos e que já investe, que eu já estou forçando ele a investir. Já está conectado. Quando ele completar lá seus 40 anos e entender que bolsa de valores é algo bacana, que é legal, que não sei o quê, ele vai conseguir passar isso para o filho dele, entendeu? E aí a gente tem um ambiente muito forte. Então eu vejo tudo isso com muito bons olhos, só para cima, não tem downside para todo esse movimento aí de pessoa física na nossa bolsa. Sensacional. O tempo está voando aqui, Rafi, a gente já está quase chegando em 1 hora, por incrível que pareça.
Deixa eu te fazer uma pergunta. A temporada de resultado das empresas, agora em 2020, já está terminando, do terceiro trimestre, né? De uma forma geral, qual a visão que vocês têm sobre os resultados que foram divulgados e quais setores vocês acham que surpreenderam e os que devem continuar se destacando aí em 2021? Olha, de verdade, foi uma temporada de consolidação, né? Aquela empresa que fez um bom dever de casa no segundo trimestre, porque o meteoro da pandemia aconteceu durante o segundo trimestre, ainda no período de resultado, de apuração do resultado do segundo trimestre. Então, as empresas, quando noticiaram o segundo trimestre, elas já puderam fazer os seus remanejamentos, se preparando para o que vinha à frente. Então, aquelas que preservaram capital, conseguiram fazer um bom renegociamento da dívida, né, reperfilou, movimentou, que fez um bom programa de incentivo e de demissão, que pôde realocar bem os seus recursos de maneira eficiente, o terceiro TRI explodiu. Então, a gente conseguiu ver esse dever de casa. Fora a transformação digital que ela veio para ficar, eu não tenho dúvida disso, de companhias que antes muito ligadas ao universo físico e que foi para o universo online a partir da pandemia. Então, isso também promoveu aí uma alavancagem muito forte. Um grande destaque foi Vivara. Vivara, que vende joias, relógios, né, canetas, ela lojas espalhadas pelos shoppings no mundo afora, Brasil afora, e teve um baque gigantesco, mas trouxe investimentos para um universo online que ela ainda era muito devagar, ao ponto do seu resultado conseguir ser break-even, né? Conseguir pagar absolutamente todos os seus custos, de modo a estar preparado para um universo melhor online, onde você reduz custo de aluguel, de espaço físico, comissão do vendedor, etc. Então, está aí uma verdadeira transformação digital. E quem diria, quem é que vai comprar joia pela internet? Pois acredite, estão comprando relógio, caneta, etc. Então, isso está mudando. É um universo que veio para mudar. Sem falar das grandes aí, Magazine Luiza, Via Varejo, que nadaram de braçada por receber essa turma do Corona Voucher, né? O cara tinha os seus R$600, o shopping estava fechado, o cara foi para o universo online. Quem foi o first mover, que certamente foi o Magazine Luiza, captou essa cara, e o cara da lojinha de sapato, que teve que fechar por causa da pandemia, ele pôde vender seu sapato dentro da loja do marketplace da Magazine Luiza. Ou seja, ele conseguiu unir oferta e demanda dentro de um universo e ganhou das duas pontas. Então, foram first mover, não tenho dúvida que é um universo que veio para ficar. Então, eu estou falando de segmentos varejistas que tiveram essa transformação digital e, sem sombra de dúvida, as exportadoras. Não só pelo real desvalorizado, mas também pela alta necessidade do mundo de nossos produtos, de nossas commodities. Minério de ferro, proteína animal e grãos, né? O grão não tem tanta coisa em bolsa assim, mas tiver um pouco de mercado de algodão, logística, e aí tiver uma parte também ligada às logísticas que incorpora esse processo. Então, esses são os setores que a gente vê como promissores, que podem pisar com o pé direito para 2020 e 2021, que tendem a ter o crescimento. Outros setores também são tão importantes quanto, não tenho dúvida disso. A gente precisa apontar e ser muito seletivo, porque durante a pandemia, universos de empresas do mesmo setor, elas tinha empresa que estava maravilhosa e empresa que estava muito ruim, né? E agora, com bolsa começando a equalizar e chegar no seu preço justo ali, tende a ter uma equalização, né? Então, aquela empresa maravilhosa cai por conta de rotação setorial e aquela que estava para trás começa a recuperar e a gente começa a entrar numa nova ordem de fluxo, já pisando em 2021. Então, quem fez um bom dever de casa no 2T está apresentando um terceiro TRI extraordinário e o quarto já vai ser o pé para a gente olhar já 2021. Fih, acho que eu vou fazer a última pergunta aqui para depois passar para a Andréia, e já com gosto de quero mais, o papo está muito bom.
A gente está tendo um alinhamento, um entrosamento bacana. E eu queria falar de novo do aspecto mundo real, empresas, negócios potenciais. A gente viu uma série de IPOs, de aberturas de capital na feira. Muitas empresas desistiram na última hora, face momento, né? Eleições, teto de gastos, mas eu vejo com muito bons olhos entrada de empresas não preocupado com o preço nem com a cotação de curto prazo, pensando em prazo médio e longo. O que você acha desse movimento, o quanto ele é enriquecedor para a sociedade como um todo e se ele deve ter uma perpetuidade daqui para frente? Olha, esse movimento, primeiro de tudo, ele é sazonal, né? Porque há janelas de liquidez promovida pelo próprio mercado, né? Certamente, se tiver uma crise, alguma coisa, vai todo mundo tirar a oferta da prateleira, né? Não tem jeito. Então, o movimento IPO, ele, no Brasil, a característica dele é muito sazonal. E aí eu tenho razões simples, né? Nós temos 4, 5 bancos, na verdade 6 aí, contando bancos de investimentos, que são os distribuidores e detêm aí 90% do crédito do país, né? Então, na hora de você ofertar, se você está conseguindo mais do seu lado, o outro tá conseguindo menos, porque a liquidez é limitada, né? O dinheiro é finito dentro desse universo. Então, quando vem a janela, aí vem todo mundo. E é muito natural, Henrique, que empresas elas façam os seus estudos para sentir o cheiro do mercado, do próprio valuation dela, né? Então, eu tenho lá minha lojinha de sapato, pô, minha receita é essa, meu EBITDA é essa, meu lucro é esse, eu sei o que, papapá. Eu sou certamente impactado pelos bancos de investimento que querem fazer o IPO e distribuição das minhas ações. Então, o cara vai falar que a minha empresa vale 1 bi, né? Tudo de bi. E aí eu vou dizer, pô, será que vale mesmo? Vamos botar para o mercado para ver. E aí não tem liquidez, ninguém fecha book, não tem ancoragem, né, e aí o cara, não, pô, 700 milhões eu pago, mas 1 bi eu não pago. Então ele entende como é que vale o negócio dele, né? E não há processo mais honesto de precificação da tua empresa que um verdadeiro IPO, porque o fluxo é pulverizado, meu amigo. Então, se você, dono da empresa, acha que vale 1 bi, mas se todo o mercado fala assim, não vale 1 bi nem aqui nem na China, você não vai receber dinheiro nenhum. Então, é oferta e demanda na veia. Então, é um movimento sazonal, a janela fechou, porque eles tinham ali um excesso de liquidez global. É um processo que é demorado, né? Não dá para você acordar hoje e falar, opa, vou fazer IPO. Tem registro na CVM, tem oferta de sindicato, trazer liquidez, fazer o estudo, prospecto preliminar, até sair é um processo. Então, demora um pouco, né? Então, eu vejo sim com bons olhos. Deve continuar no próximo ano, isso vai depender do fluxo, principalmente da relação taxa de juros. Lembrando que, por que uma empresa ela vem para o mercado? Né? Ela vem para o mercado para se financiar, né? E aí esse financiamento ou o dono botar o dinheiro no bolso, Vivara, 90% era secundária, é dinheiro no bolso dos donos lá, dos majoritários. 10% ficou para a empresa fazer o seu negócio. 100% era para pagar dívida, né? Enquanto outras companhias é tudo primário, é tudo para crescimento da empresa, não é nada no bolso dos acionistas. Então, o processo, né? Ele tem um incentivo para se financiar. E se a taxa de juros sair de 2 e for para 3,5 no final do ano que vem, esse fluxo pode ficar um pouco, que daí talvez seja melhor o cara ir no banco pedir o dinheiro do que ir em bolsa, dependendo dos níveis de taxa de juros, perspectiva futura, curva de juros, inflação futura, para saber se a curva vai subir mais ou não. Então, tem todo um processo, né? Então, mas é extremamente positivo, porque traz acesso, né? É mais uma coisa, quem diria? Pô, Track and Field entrou. Eu jamais podia imaginar que uma empresa que faz o transporte de funcionários de petrolíferas de continente para as plataformas, pudesse fazer um IPO. Eu nem sequer conhecia essa empresa, né? E está lá, entendeu? Então, pets, todo mundo tem um petzinho em casa, um cachorro, um gato. Quando você conhece pet, então
traz mais economia real, mais coisas do nosso dia a dia, e não uma coisa da Vale, que você jamais vai ver uma montanha de minério de ferro na tua frente em menos de 100 metros, né? É uma coisa mais que é palatável, né? Do dia a dia, de economia. E aí isso tende a trazer uma realidade para o nosso mercado mais próxima daquilo que a gente vê com a economia, né? É um processo que é demorado, mas que tende a ser bastante produtivo ao longo do tempo. Então eu vejo com bons olhos. Acho que deve continuar no próximo ano, sim, a depender dessas janelas de liquidez com essa relação taxa de juros e o mercado de capitais. Boa. André, é com você. Rafi, 1 hora de live. Queria te agradecer demais a tua presença, a tua parceria aqui com a gente, realmente nota 10. E eu normalmente fecho as lives pedindo para o convidado deixar um recado, uma mensagem, alguma coisa que você queira deixar gravada na mente do investidor para 2021. Opa! Vamos lá. Olha, eu gosto muito de... sempre quando me deixam assim, o canal aberto, né? O meu recado é praticamente o mesmo, né? Não existe dinheiro fácil, não existe... dinheiro não nasce em árvore, né? Você não planta dinheiro, ele aparece da noite para o dia. Existe um bom trabalho, existe o coletivo, existe visão de longo prazo, existe você acreditar nas suas convicções e teses, né? E eu acho que a gente está diante de um ciclo de mercado de capitais muito produtivo para que você exerça esse trabalho. E quanto mais crítico você for nesse seu conhecimento de investimentos, melhor você vai ser, inclusive, para a sua vida, porque você vai saber o real valor do dinheiro, o custo do dinheiro, de ponta a ponta, o que você pode fazer, suas alternativas, e conseguir, dentro de uma lógica mínima de previsibilidade, entender como pode ser o seu futuro daqui para frente. Então, a gente vive um ambiente bom, por mais que tenhamos todos os desafios que já é característica do Brasil, pelo Brasilzão do jeito que é, mas a gente tem uma visão muito construtiva para o crescimento de mercado de capitais, não para cima, de bolsa subindo, mas para o lado, de mais ofertas de produtos, de mais questões. Então, evitem o imediatismo, evite a ideia de que o resultado precisa ser em D0, né, que você precisa formar dinheiro rápido. Isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo e as pessoas que tentaram isso ficaram para trás. Existe um trabalho, metodologia, processo, investimento e uma visão longa de tamanho de posição, de estômago, de construção. Se você seguir esse modelo, você está muito bem direcionado para surfar grandes noticiários lá na frente, que a gente às vezes nem sabe o que vem, mas é tão gostoso, a gente já está posicionado nos grandes noticiários. A pior coisa que tem é você, não, vou ver, esperar melhorar, não, porque tem isso, porque que não sei o que lá. Aí você não busca conhecimento, não procura, não vê nada. Aí a bolsa explode, tudo ganha dinheiro, evolui, aí você toma a decisão de investir. E aí, geralmente, é uma decisão tardia. E é pela primeira vez no ciclo da história a gente está podendo ter decisões antecipadas diante dessa mudança de fluxo do mercado brasileiro e também das economias mundiais para os mercados emergentes. Aproveitem isso para olhar o movimento lá no longo prazo. Talvez esse seja uma das poucas janelas tão produtivas de crescimento pessoal e também do seu portfólio, mas vai depender de cada um de nós em forçar esse pensamento lá na frente. Esse é o meu recado para você e para a turma aí. Excelente, Henrique. Gente, a gente teve essa hora aqui de bate-papo. Acho que uma palavra-chave, se o Rafi concordar, é racionalidade. Quando se monta um portfólio de investimentos, uma parcela, 5%, 10%, 15%, deve estar alocada, de acordo com o perfil, com suitability, horizonte, objetivos, em renda variável. Nessa renda variável, tem várias caixinhas. E a maior parte delas tem por trás empresas de grande porte, com bons comandos, com acionistas robustos, com produtos e serviços que a gente consome, tanto Brasil quanto mundo. Nessa parcela, uma parte para dividendos, uma parte para fundos, uma parte para mesa, uma parte mais especulativa, por que não?
Ou seja, tudo isso combinado é o segredo do sucesso de um investidor que tem a cabeça organizada, disciplinada, que possa, de fato, buscar conhecimento, que converse com seu assessor, que perceba o que ele agrega de informação, o que ele tem de conteúdo. E a gente aqui, para ter conteúdo, informações de alto nível, a gente é muito próximo de empresas como a Eleven, de analistas como o Rafael, o Rafi, e de empresas de mercado, profissionais. A gente quer contribuir com todo esse somatório de competências. Por favor, fiquem à vontade para conversar com o seu assessor da OL. Ele saberá conduzir muito bem um estudo de composição de portfólio eficiente. Boa noite a todos. Até semana que vem. Rafi, muito bom tê-lo aqui. Já fica um convite para uma nova contato lá para fevereiro ou março. Você não escapa da gente. Vamos lá. Podem contar comigo. Obrigado pela oportunidade aqui. Contem conosco aqui na Eleven para nossas análises. Estamos aí. Que venha esse final de ano com esse ralizinho e, quem sabe, 2021 aí com o pé direito. Vamos com tudo. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite, Rafi. Boa noite para todos que participaram. André, boa noite.